Ora, quem apareceu finalmente a Margarida nesse canal. Bom, depois de um longo hiato, de 2 meses aí sem aparecer, voltei com algumas atualizações e reflexões para a gente continuar refletindo sobre a palavra de Deus. Então fica comigo, vamos puxar a vinheta. Blá, 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 blá. Então, meus irmãos, nesses 2 meses eu estava muito ocupada, estudando, trabalhando muito, e por essa razão esse canal ficou um pouquinho abandonado. Porém, no último domingo eu ouvi uma mensagem lá na minha igreja, um sermão ministrado no livro de Neemias, e isso me acendeu novamente para vir aqui fazer uma reflexão, aproveitando todas as tretas que têm acontecido no meio gospel nas últimas semanas. Então, para começar, o texto que me inspirou, na verdade o texto que inspirou aquele que estava trazendo o sermão na minha igreja, e o texto base para a nossa conversa está lá em Neemias 2. Eu vou focar do versículo 17 até o 20, então a gente vai ter esse seguinte contexto. Eu lhes disse então, veja a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estás fazendo? Queres rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então essa mensagem, ela trata de reconstrução. O contexto ali de Neemias é um contexto de exílio, ele nasce no exílio, ele é copeiro do rei, e ele vê Jerusalém totalmente destruída e empreende essa obra de reconstrução. O que isso tem a ver com o conteúdo do vídeo, sobre tretas evangélicas? Você deve ter ouvido falar nessa última semana a crise que se estabeleceu entre os Valadões, O André Valadão processando seu cunhado Filipe Valadão, quem pode usar a marca da igreja. E nós vamos ter muitas reflexões sobre esse ponto. Primeiro, quem é o dono da igreja? Numa igreja saudável, o dono é Cristo, é o próprio Deus. Mas em oligarquias familiares, dinastias familiares, a gente vai ver que a igreja ela vai passando de geração a geração. Não há uma assembleia ali dos irmãos para definir os rumos daquela igreja. E parece que é o que acontece com a igreja Lagoinha. É óbvio que, em certo sentido, quem vive a vida cristã de forma séria vai até ficar, vamos botar assim, feliz que, de certo sentido, essas verdades estejam aparecendo para as pessoas, que as máscaras estejam caindo. Se você viu lá a pregação retirada da Ana Paula Valadão, você vê que há ali uma crítica talvez a seu irmão, uma crítica velada, mas se a gente for refletir um pouco sobre isso, a gente vai ver que a Ana Paula também saiu do Brasil, foi lá para a América, também fundou uma igreja. Então a gente observa que igreja, família e poder são coisas muito complicadas, e quando isso fere o poder de alguém, transforma-se nessa confusão que a gente tem visto. A própria Bíblia fala em relação a isso, que os irmãos deveriam evitar levar questões ao tribunal. Então, essa questão do uso da marca, poderia ser deixada de lado para que o bom testemunho prevalecesse. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu não quero comentar a treta dos Valadões, porque sobre isso já tem muitos vídeos que rolam aqui por essa rede. O que eu gostaria de falar? Esses impérios, a tendência é que eles ruam mesmo. Jesus voltará e ele vai restituir a sua igreja, ele vai reconstruir, ele vai torná-la sem mácula. Então toda a igreja, seja ela muito pequena ou mega churches, elas terão problemas seríssimos. E só quando Jesus voltar, aí sim a gente vai ser a noiva perfeita do Cordeiro. Então, o que a gente pode observar em relação a tudo isso? Que há dentro dessas igrejas pessoas sérias. E uma vez que esses grandes impérios começam a ruir,
como que fica o coração dessas pessoas? Esse foi um ponto trazido pelo mensageiro de domingo, digamos assim, a pessoa que estava trazendo a palavra. A gente vê que essas igrejas elas têm uma tendência à ruína, como a Hillsong lá nos Estados Unidos, com grandes escândalos. Mas como é que ficam as pessoas sérias dentro desses locais? Por que existem pessoas sérias? Eu me recordei de uma experiência que eu tive esse ano, uma experiência bem recente. Estava passando por uns momentos complicados na minha vida, estava querendo largar umas coisas. E aí, certo dia eu estava num curso que eu dou aula, chegou uma aluna toda tímida. Eu não sabia seu nome na época, porque são muitos alunos, a gente não tem intimidade com todo mundo. E ela perguntou se podia falar comigo num reservado. Imaginei que ela fosse reclamar de nota, né? Ah, você não corrigiu minha redação direito, não entendi a sua nota. E aí ela começou a falar que ela estava na igreja, isso foi numa segunda-feira. Ela estava na igreja no domingo, dia anterior, e que Deus tinha mandado ela falar comigo. E ela perguntou se eu acreditava, né? Se ela podia falar. Eu falei, não, claro que eu acredito. Imagino que ela nem sabia que eu era cristã. E toda envergonhada, ela começou a falar coisas que só eu e Deus poderiam saber. Aí eu fiquei muito emocionada, ela também ficou muito emocionada. E eu dei um abraço nela, perguntei o seu nome. E por aquela revelação ser tão certeira, aquilo que ela me falou era uma coisa tão íntima, eu imaginei, pô, essa menina é do manto. Ela com certeza é de uma Assembleia de Deus. Aí eu perguntei, né, de que igreja você é? E ela me lança, Lagoinha. Eu espero que eu tenha disfarçado minha cara, né? Porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Mas quando ela falou Lagoinha, eu por dentro falei, meu Deus, pode sair gente séria e usada pelo Espírito Santo da Lagoinha? E pode. E é por essas pessoas que devemos nos entristecer com toda essa situação no meio evangélico. É óbvio que essas mega churches, essas igrejas neopentecostais, elas já vivem um outro sistema religioso muito diferente do que a Bíblia prega. Aqui não tem coach, nem teologia da prosperidade, aqui não tem nada disso, aqui não tem unção do leão e nem a revelação lá da compra da bota de couro de piton. Aqui não tem um evangelho de extravagância de pastores que andam de Gucci, enquanto seus membros andam de Renner, de Riachuelo e parcelando. Aqui não há nada disso. Então a gente pode observar que essas igrejas que têm surgido cada vez maiores, muito dificilmente elas vão entregar um evangelho verdadeiro. Então elas podem até ser consideradas uma outra religião. Mas há pessoas sérias nesses locais. Há pessoas que Deus usa, porque Deus usa quem Ele quer e Ele não está limitado à placa de igreja. E é sobre essas pessoas que nós devemos focar. Por quê? Uma vez que todo esse império cai, como que fica o coração desses irmãos sérios, que estavam ali adorando a Deus, que estavam ali servindo a Deus de todo o seu coração? E aí estão num sistema religioso totalmente abusivo, um sistema religioso que está longe do Evangelho. Deus encontra essas pessoas nesses locais, mas nós que estamos de fora tecendo críticas a respeito dessas igrejas, também devemos orar e nos entristecer por esses irmãos sérios que estão nesses locais. Uma hora a mente deles será aberta, eu creio. Mas como é que vai ficar o coração em relação à igreja? Porque a tendência natural é se decepcionar a tal ponto de não querer nunca mais estar em nenhuma outra igreja. Até porque, falando bem a verdade, as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que fazem mensagens expositivas, elas têm sido cada vez mais escassas. Então, se você observar a quantidade de pessoas que frequentam um culto numa igreja tradicional, seja numa batista, seja numa presbiteriana, é muito inferior do que as pessoas que frequentam essas denominações que têm cultos de vários horários, que nem tem mais escola bíblica dominical, são só reuniões e aí a igreja se divide em células. Então a gente percebe que a quantidade de igrejas tradicionais, elas diminuem ano após ano, porque o que enche a igreja mesmo é a teologia da prosperidade e agora, como a gente está numa época de muita ansiedade e depressão, a teologia do coaching, que fala que nós temos supremacia, uma teologia totalmente voltada para o homem e suas emoções. Cada vez menos evangelho, cada vez mais as necessidades humanas. Nós devemos orar
Nós devemos interceder por esses irmãos sérios, essas pessoas que Deus, o Espírito Santo, usam para falar, para pregar, para louvar, pessoas de coração íntegro que estão nesses locais tão corruptos, nesses locais cheios de escândalo. Devemos orar por esses irmãos para que eles não se percam, para que eles não desanimem. E devemos orar para que talvez aconteça uma nova reforma protestante, porque já estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica segue um padrão muito diferente daquilo que a Bíblia prega. Nós vemos igrejas que sequer um sermão é iniciado por uma reflexão bíblica. Então nós devemos orar por essas questões. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessas reflexões, continue comigo aqui nesse canal. A tendência é que eu volte a fazer vídeos semanalmente, esteja aqui semanalmente trazendo novas reflexões devocionais para edificar a sua vida. Um abraço, fique com Deus.